Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudos Fernando Beltrão. Claudenildo Júnior na área, galera. Pode gritar o ru aí que eu espero. Boa! Há 2 semanas tivemos uma aula de matemática financeira. Eu falei sobre porcentagem. Então a aula de hoje é uma continuação. Eu vou falar sobre juros. Eu vou diferenciar juros simples de juros compostos. Mas antes de fazer isso, vamos discutir um pouquinho sobre o surgimento dos juros e o que é os juros. O problema econômico, ele decorre da escassez. Decorre do fato de que a necessidade das pessoas são satisfeitas por bens e serviços cuja oferta é limitada. Ao longo do processo da sociedade, nós resolvemos essa escassez através da especialização e através de um processo de trocas de um bem por outro. Daí surgiu a moeda como um bem intermediário. E as pessoas, elas descobriram que não precisavam consumir tudo no presente, porque consumindo tudo no presente, o bem desapareceria. Elas descobriram que poderiam acumular riquezas, porque sabe-se que as pessoas têm uma preferência temporal de consumir tudo no presente. E pela abstinência de não consumir no presente, elas querem um prêmio, que nós chamamos de juros. Então, juros é um prêmio pela abstinência de não consumir tudo no presente. Então, na hora que você vai no banco, por exemplo, empresta seu dinheiro ao banco, você não está gastando dinheiro no presente, não está consumindo no presente. Então, você quer um prêmio. Você quer um prêmio por não consumir no presente. Quando você vai numa loja financiar um carro, você está pegando dinheiro de alguém que não consumiu aquele bem, aquele valor no presente. Então, você vai ter que pagar um prêmio à pessoa, você vai ter que pagar juros. Juro é o valor que se paga pelo uso de dinheiro que se toma emprestado. Refere-se ao quanto será acrescentado à parcela de compra para cobrir despesas financeiras, que por vezes é uma das partes do lucro. Então, suponha que você contraia uma dívida de R$ 100, que é o seu capital inicial ou principal, e que o acordo entre as partes seja de 20%. Significa dizer que daqui a um período você vai pagar uns juros que são de 20% do seu valor 100 inicial, ou seja, você vai pagar R$ 20. Então, no final do período, você vai pagar R$ 100 mais os 20. O 100 que você pegou emprestado, mais o algo a mais, o prêmio que você deveria pagar por estar gastando dinheiro de outra pessoa que não o gastou no presente. E essa soma nós chamaremos de montante. Então, o montante vai ser o principal mais os juros. Principal é o capital inicial e juros é a parte a mais que você está pagando, tá? Então, nesse problema que eu mostrei para vocês agora, eu estou falando apenas em um período. Logo mais, iremos acrescentar mais períodos ao nosso problema. Muito bem. Juro é o dinheiro produzido quando o capital é investido. Refere-se à rentabilidade de fundos de investimento, como, por exemplo, a poupança, título de capitalização, investimentos de alto e baixo riscos, etc. Então, por exemplo, se você, dentro daquela mesma condição que eu coloquei, tivesse um capital agora, um principal de 100, e você fosse no banco e houvesse uma poupança de 1% ao mês. O que significa isso? Significa dizer que ela renderá, que ela terá um rendimento de 1% do valor de 100, ou seja, de R$ 1 todos os meses. É R$ 1 por mês. Tá? Considerando um período, claro, depois eu vou falar sobre mais períodos. Então, por exemplo, toda vez que a gente falar de juros, estará associada a esse contexto, em receber algo a mais por ter emprestado ou pagar algo a mais por receber o dinheiro de alguém. Vamos seguir. O juro é calculado por intermédio de uma taxa percentual aplicada sobre o capital, que sempre se refere a uma unidade de tempo. Então, por exemplo, quando eu coloquei aqui que era 1% ao mês, eu estava falando isso. Sempre estará associado a uma taxa e a um período, tá? Bom, se for juros simples, a gente já pode conversar sobre aumentar os períodos. Por exemplo, suponha um principal de R$ 100, um capital inicial ou um principal de R$ 100. Suponha que esse capital irá crescer a uma taxa de 10% ao mês. E suponha que você queira calcular então qual vai ser o montante daqui a 2 períodos, ou seja, daqui a 2 meses. Então você calcula os juros simples da seguinte maneira: você calcula 10% do valor principal, que é
o valor dos juros que você vai pagar todos os meses, e como são 2 meses, você multiplica por 2. Então, os juros, em se tratando de juros simples, é calculado assim. É a taxa vezes o capital vezes o tempo. Ou organizando, melhor, é capital vezes taxa vezes tempo. É uma função linear do primeiro grau, onde, por exemplo, aqui o tempo é variável. Você pode escrever assim: os juros está em função do tempo, onde o capital e a taxa são os valores fixos, acordados, e os juros não, os juros vai variar ao longo do tempo. Então, como ele vai variar ao longo do tempo, então ele é como se fosse uma função linear, ele é, na verdade, uma função linear do tipo a vezes x, cujo gráfico você pode desenhá-lo da seguinte maneira. Você tem aqui o eixo cartesiano, x e y, e aí no tempo zero, como você tem a seguinte fórmula: os juros em função do tempo é capital vezes taxa vezes tempo. Quando o tempo é zero, você não ganha nada. Quando o tempo for um período, então tempo 1 período, se o t for igual a 1, então o que você vai ganhar é c vezes i. Então você tem um ponto aqui no eixo y, c vezes i, e aí é uma reta crescente linear. Se o período então for, se for 2 períodos, então, por exemplo, você terá o dobro, 2 vezes c vezes i, 2. E assim por diante. Observe que a esse acréscimo também você pode associar uma progressão aritmética, tá bom? Observe que a progressão aritmética aqui, ela tem uma razão de c vezes i. Você está somando c vezes i todos os meses. E aí você tem ou uma função do primeiro grau, ou você também pode dizer assim, você tem aqui uma progressão aritmética. Os juros podem ser capitalizados segundo o regime de capitalização simples ou composta. Simples a gente chama de juros simples, composta a gente chama de juros compostos. E aí eu vou fazer a distinção entre um e outro. Suponha que você tenha um regime de capitalização simples, ou seja, juros simples. E suponha do outro lado você tenha um regime de capitalização composta, juros compostos. Aí eu vou colocar o mesmo capital, suponha um capital principal de 100, por exemplo, para a gente fazer um teste. E vou colocar também a mesma taxa no mesmo período, 10% ao mês. Desse lado também a taxa será igual a 10% todos os meses. Tá legal? Muito bem. Vamos calcular os juros aqui no primeiro mês. Então, no primeiro mês você vai ter 10% de 100 vezes 1. Claro, que é um mês. Então, significa dizer que você ganha R$10 todos os meses. Então, vamos calcular para mais um mês. Então, no segundo mês, você teria somente que calcular 10% do valor inicial de novo e por mais um mês. Então, você agora tem 2 meses, significando dizer que em 2 meses você ganharia 20. E aí você somaria um montante total aqui de 100 mais 20, que daria igual a 120, considerando juros simples. Suponha que a capitalização seja composta, como faríamos então? Aí você tem como calcular os juros também aqui. Como é que calcula os juros? Capital vezes taxa vezes tempo, não tem nenhum problema, você faz igual. Então são 10% de 100 no primeiro período, você ganha R$10. Observe que agora você tem 110. E quando você for calcular os juros agora no segundo período, você não pode calcular os 10% em cima do valor inicial, como foi nos juros simples. Você vai ter que calcular 10% em cima do valor aumentado, ou seja, acumulado. Então, os 10% é calculado de forma cumulativa. Não são 10% de 100, como fizemos com juros no exemplo de juros simples. Então, simplificando, você ganharia mais 11. Então, o montante aqui seria os 110 que você tinha anteriormente, mais 11 que você ganhou agora, daria igual a 121. Então, a diferença entre juros simples e juros compostos é a capitalização nos juros compostos, que ela é de forma cumulativa. Você vai calculando 10% do valor acumulado. Se a gente tivesse que fazer por mais um mês, iríamos calcular 10% de 121 e somar com 121. Aqui não. Se tivéssemos que fazer por mais um mês, bastaria somar 120 com mais 10% de 100 mesmo, que daria 130. Mais simples. Muito bem. Os juros compostos, já que eu falei que os juros simples eram uma progressão aritmética, os juros compostos, então, seguindo a mesma lógica, ele segue uma função também, só que é uma função exponencial.
Porque nos juros compostos você tem o seguinte, como você vai acumulando, vamos colocar assim, juros compostos, você vai acumulando, você tem, no presente suponha que você tenha um capital inicial ou um principal. Daqui a um período, esse capital ele ficará maior, ele ficará 1 mais a taxa, 1 mais I. A gente estudou isso na aula de porcentagem. Quando você quer aumentar um percentual em relação ao valor, é só multiplicar por 1 mais I, você encontra esse valor. E assim por diante, se você for mês a mês fazendo esse cálculo, por exemplo, daqui a mais um período, deixa eu fazer mais um aqui, você teria então, por exemplo, o capital anterior multiplicado por 1 mais I de novo, então ficaria ao quadrado. E seguindo essa mesma lógica, até o período N, você teria então o capital 1 mais I elevado a N. Então, lá no futuro, o nosso montante em juros compostos vai ser igual ao capital 1 mais I elevado a N. Então, esse valor aqui, que é o número de períodos, está no expoente. E a gente tem o montante em função desse tempo, vou chamar de T aqui, para você fazer uma analogia com o problema anterior. E aí você tem uma função exponencial ou uma progressão geométrica, não é verdade? Cuja a razão dessa progressão geométrica é 1 mais I. Você sempre está multiplicando por 1 mais I, sempre multiplicando por 1 mais I. Então, juros compostos você pode associar uma progressão geométrica a uma função exponencial ou simplesmente em juros chamados de juros compostos em matemática financeira. Muito bem. Bom, os juros pode ser bom ou ruim. Vai depender do seu comportamento, vai depender se a sua vida financeira ela é saudável ou não. Os juros podem ajudar, significa que haverá um crescimento do seu patrimônio. Ou pode lhe atrapalhar, dando uma queda de qualidade na sua vida e do seu patrimônio. Vai depender de como você vai lidar com o dinheiro. Tá? Então, ao longo da sua vida, você terá várias oportunidades de utilizar uma linha de crédito, um empréstimo pessoal ou um cheque especial, ou você vai acumular riquezas do seu próprio salário para investir no futuro em alguma coisa. Então, o ideal seria acumular riquezas e quando aparecer uma oportunidade de negócio, você fazer um investimento, tá bom? Então, quando as pessoas me perguntam, professor, então, eu devo usar um cartão de crédito, eu devo usar um empréstimo pessoal, eu devo ir ao banco pedir um empréstimo para abrir um negócio, tal? Depende. Vai depender de como você se comporta. Se você é uma pessoa que honra seus compromissos, você não deve ter medo de investir. Tá? Então, a ideia sempre é procurar uma oportunidade de negócio. Muito bem. Agora vamos resolver algumas questões. Na resolução das questões, eu vou priorizar juros simples. Como juros simples apareceu na prova do Enem. Tá legal? Ou parecido. Existe uma aula, professor Alexandre, sobre juros compostos em M3. Assista essa aula. Galera, vamos lá. Questão de número 1. Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento na compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte do valor da compra. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em 3 lojas diferentes. Em cada uma é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado, no caso de a compra ser feita na própria loja. Nas 3 lojas são cobrados juros simples sobre o valor a ser financiado e a duração do financiamento é de 1 ano. O rapaz escolherá a loja em que o total, em real, a ser desembolsado será menor. O quadro resume o resultado da pesquisa. Então, galera, temos o quadrinho aqui. E o quadrinho mostra o valor oferecido pelo carro usado nas 3 lojas, o valor do carro novo nas 3 lojas e o percentual de juros. O correto seria assim, você chega com um carro usado, olha o carro novo, por exemplo, o valor do carro novo são 28.500. Aí você faz a diferença, 28.500 menos 13.500, que dá 15.000. Calcula 18% de 15.000, que dá 2.700. E soma com 15.000, que dá 17.700. E aí seria o valor desembolsado na loja A. Bom, eu vou fazer esse cálculo aqui para que você possa enxergar o raciocínio. É o seguinte, carro novo na loja A, 28.500. Carro velho, ou seja, o carro antigo, 13.500. Fazendo a diferença dá igual a 15.000.
E então você não tem esse 15 mil, você vai financiá-lo a 18% ao ano nessa loja. 18% de 15 mil, quando você simplifica, fica 18 vezes 150. Calculando, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 1, 8, 4, 12. Você tem aqui um total de 2.700. Com mais 15 mil, então você tem o valor desembolsado na loja A, tá bom? Porque você não tem esses 15 mil, além do mais, vai pagar mais juros de 2.700. Então, no total, na loja A, o valor a ser desembolsado dá 17.700. Bom, o correto seria, então, agora fazer nas outras duas lojas e ver qual é o menor valor, porque é exatamente isso que ele quer da gente. A quantia a ser desembolsada pelo rapaz, em real, será quanto, já que ele vai escolher o menor valor. Então, vamos fazer a mesma coisa na loja B. Então, na loja B, teremos valor do carro novo, 27 mil. 27 mil é o valor do carro novo. 13 mil é o valor do carro usado. 0,041. Então, são 14 mil reais. 14 mil reais a ser financiado. Mas nessa loja B, são 20% ao ano, o percentual de juros. Então, você tem aí 140 vezes 20, que dá um total de 2.800. Então, nessa loja, você vai desembolsar 14 mil mais os 2.800. Você vai desembolsar 16.800, menor que na loja A. Até agora, a loja B, apesar de ter um percentual de juros mais alto, mas o valor do carro usado compensa e o valor do carro novo também compensa as diferenças e os percentuais. Então, até agora, a loja B é a grande vencedora. Vamos agora calcular na loja C, cujo valor do carro novo 26.500 e o carro usado 12.000. Vamos fazer. Então, loja C. Na loja C, temos 26.500, valor do carro novo. 12.000, valor do carro usado. Fazendo a diferença, temos um total de 14.500. E agora vamos calcular 19%. Então, 14.500, calculando 19%, basta multiplicar 145 vezes 19. 9 vezes 5 dá 45, 9 vezes 4, 36 e 4, 40. 9 vezes 1, 9, 4, 13. 5, 4, 1, 5, 7, 2. 2.755, que vamos somar com os 14.500. Então, você tem 2.755, somando, 7 e 5 dá 12, 4, 5, 6, 7. Então, dá um valor maior. Significa dizer que o valor a ser desembolsado foi o valor da loja B. Então, o valor desembolsado dá 16.800. Então, resposta letra C. Resposta dessa questão, letra C. Questão número 2. Paulo emprestou 5.000 reais a um amigo a uma taxa de juros simples 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo e MX o montante a ser devolvido para Paulo no final de X meses. Nessas condições, a representação gráfica correta para o montante. Boa, vamos dar uma olhada. Galera, seguinte. Você tem que Paulo pegou 5.000 reais de empréstimo. Então, esse é o capital inicial. 5.000. A uma taxa de juros 3%. Então, taxa de juros 3% ao mês. E disse também que aí ele vai obter, segundo ele fala, um problema. Considere X o número de meses. Ele quer saber, então, o montante. O montante vai ser o capital mais os juros como combinado, nas aulas que nós vimos. Então, o montante aqui vai ser igual ao capital, que são 5.000, mais os juros. Os juros, ele vale capital vezes taxa vezes tempo. Então, o capital 5.000 vezes a taxa, que são 3% ao mês, durante um tempo, o período da gente está em meses, X meses. Então, nós temos uma expressão aqui para encontrarmos o gráfico dessa expressão. Então, temos o seguinte: o montante vai ser igual a 5.000, segundo está escrito aqui,
50 vezes 3 dá 150 vezes x. Essa é uma função afim. Nós vimos nas aulas de funções do primeiro grau como construir esse gráfico. Então, esse gráfico aí é uma reta, tá? X e y, você tem uma reta. Quando x é igual a zero, o montante aqui você pode até escrever assim. Montante em função de x. Quando o x for zero, essa parte aqui toda dá zero, dá 5.000. Então, significa dizer, quando for zero, o valor inicial é 5.000. E ela é uma reta crescente, porque a taxa de variação dela é positiva. Ou seja, quando se passar um mês, por exemplo, você vai ter 5.000 mais 150. Você vai ter 5.150. Vai ser um ponto aqui no gráfico, vai ser um ponto mais alto, um valor maior, porque na verdade o montante ele vai aumentando. E aí, para cada valor que você quiser encontrar, você encontra um ponto, tá certo? Desse gráfico aqui, que é uma reta, cuja origem aqui vai ser de 5.000. Então, onde tiver um gráfico parecido com isso, onde tiver um gráfico parecido com esse aí, é a resposta. Então, temos logo na letra a resposta. Observe bem, na letra A você encontra esse gráfico aqui. Questão número 3. Alexandre pegou 2 empréstimos com seus familiares, totalizando R$ 20.000. Ele combinou pagar juros simples de 8% ao ano em um dos empréstimos e 5% ao ano no outro. Após um ano, nada foi pago. E por isso sua dívida aumentou de 20.000 para 21.405, ou seja, correu juros de 1.405. Muito bem. Quanto foi tomado emprestado de cada familiar? Então, vamos fazer esse cálculo. É o seguinte. Alexandre pegou 2 empréstimos, de uma pessoa A e outro de uma pessoa B. Eu não sei quanto foi que ele pegou, então da pessoa A eu vou chamar assim, ele pegou X reais. E como foi um total de R$ 20.000 emprestados, então vamos dizer o seguinte, que a pessoa B o emprestou 20.000 menos X. Muito bem. Então, a pessoa A que ele emprestou, ela cobrou juros de 8% ao ano. Então, você tem juros, que vai ser o capital vezes a taxa de 8% vezes um ano. Que ele cobrou 8% ao ano durante um ano. Isso aqui eu vou chamar de juros 1. E os juros 2, que foi o segundo familiar, a segunda pessoa, cobrou uma taxa de juros de 5% ao ano. Então, você tem um capital que foi emprestado e ele foi emprestado a 5%. Como é o ano, então, vezes 1. Muito bem. Só que o capital emprestado foi de R$ 20.000. E esse capital, depois de se passar um ano, ele passou a ser de 21.405. Ou seja, ele aumentou para 21.405. Fazendo a diferença, 21.405 menos 20.000 dá um total de 1.405. Foi os juros que correu. Então, os juros 1 mais os juros 2 tem que dar 1.405. Então, você tem o seguinte. Os juros 1 mais os juros 2 tem que dar igual a 1.405. Tá legal? Então, muito bem. Então, os juros 1, ele vale 8 vezes x sobre 100. Os juros 2 valem 20.000 menos x vezes 5 dividido por 100. E tem que dar igual a um valor de 1.405. Muito bem. Aí agora basta resolver essa expressão e encontrar o valor de x, que é um dos valores emprestados. E depois fazer 20.000 menos x para encontrar o outro valor emprestado. Então, fazendo essa distribuição e multiplicando a equação toda por 100, você tem 8 vezes x, que dá 8x, 5 vezes 20.000, que dá 100.000, 5 vezes x, que dá menos 5x, e 100 vezes 1.405, que é só colocar 2 zeros. Muito bem, vamos resolver essa expressão então. Então, temos o seguinte. A expressão que nós temos é essa daqui, 8x menos 5x, que dá 3x, e 140.500 menos 100.000, que dá 40.500. E basta dividir, então, 40.500 por 3 para encontrar um dos valores. Então, dividindo 40.000 por 3, 40.500 por 3, você tem 40.500 dividido
3, 5 vezes 3 com 2 zeros. Então dá 13.500 é um dos valores. E o outro valor vai ser 20.000 menos 13.500. Claro, dá 6.500. Então, os dois valores são esses que estão anotados aí, 13.500 e 6.500. Vamos procurar dentre as alternativas a resposta. Então, você encontra aqui na letra C, 6.500 e 13.500 é a resposta. Questão número 4. Bruno fez um empréstimo de R$ 1.000 a juros simples mensais de 10%. 2 meses após, pagou R$ 700 e um mês depois desse pagamento liquidou o débito. Este último pagamento para a liquidação do débito foi de quanto? Então vamos ver. Galerinha, é o seguinte. Bruno fez um empréstimo de R$ 1.000. R$ 1.000. A juros simples mensais, cuja taxa é 10%. Então, 10% ao mês. Muito bem. 2 meses depois, pagou 700. Então, você tem o seguinte. Você tem aqui R$ 1.000 que ele está devendo. Se passou um mês, então, na verdade, ele ficou devendo 1.100. Como são juros simples, então, ele sempre vai pagar mais R$ 100. Não é? Porque depois de 2 meses, você sempre calcula a taxa em relação ao valor inicial, 1.200. Então, depois de 2 meses, ele pagou R$ 700. Então, ele tem 1.200, pagou 700. Então, na verdade, aqui, ele ficou devendo R$ 500 somente. E vai pagar depois de mais um mês, 500 mais 10% de 500, que os juros é a 10%, ou seja, ele vai pagar 550. Então, o valor que ele vai pagar no terceiro mês é de 550. Resposta dessa questão, letra A. Letra A é a resposta. Questão de número 5. Para custear seus estudos em um curso de culinária, um aluno conseguiu um empréstimo no valor de R$ 1.000, pelo qual pagará, após 4 meses, uma única parcela de 1.280, ou seja, ele vai pagar R$ 280 a mais. Portanto, a taxa anual de juros simples desse empréstimo é de quanto? Então, é o seguinte, você tem R$ 1.000, que é o valor agora, o principal agora, e ele vai pagar daqui a 4 meses, ou seja, aqui é um tempo de 4 meses, ele vai pagar um total, ou seja, um montante de 1.280. Então, significou dizer que correu os juros, então, de R$ 280 em 4 meses. Como os juros é simples, esse cálculo é muito simples, porque você faz 280 para dividir por 4, então dá R$ 70 todo mês. Então, os juros aqui é de R$ 70 por mês. E ele quer saber, então, a taxa anual de juros simples. Bom, como são 70 por mês, aí para calcular a taxa você faz assim. São R$ 70 a cada R$ 1.000, né? Porque são R$ 70 por mês a cada 1.000. Ou seja, são de 7% os juros, porque dá 7 sobre 100. Então, a taxa de juros, 7% ao mês. Só que ele não quer ao mês, ele quer a taxa de juros anual. Então, você basta multiplicar por 12. Quando é juros simples, não tem mistério. Você pega, se são 7% ao mês, então, ao ano, é só multiplicar por 12. 7 vezes 12 dá 84. Então, dará 84% ao ano. Então, a resposta da questão de número 5 é a letra A, 84%. Questão número 10. Um fabricante vende determinado produto pelo preço P, para pagamento N meses após a compra. Se o pagamento for feito à vista, há um desconto igual a 5% de P. A taxa de juros simples do financiamento é quanto? Então é o seguinte, olhando para a linha do tempo, você tem o seguinte, se você tiver um produto a um valor P, se pagá-lo hoje, ou seja, no presente, você tem um desconto de 5%, ou seja, ele se tornará 95% do preço que ele era normalmente. Mas se você pagar daqui a N meses, então você vai pagar o valor P mesmo, tá? E aí, qual é a taxa de juros? Então, a taxa de juros aqui é o seguinte, bom, o desconto que houve aqui foi de 5%, então é P menos 0,95P, que dá igual a 0,05P. Esse foi o desconto que tivemos. Então, você tem 0,05P, que foi o desconto, dividido pelo valor da compra. O valor da compra foi 0,95P, porque o valor da compra é o valor do presente. Isso aqui é a taxa
de juros nesses N meses. Você ainda precisa dividir tudo por N para encontrar a taxa mensal. Porque você tem aqui a taxa em N meses, dividido por N, você tem a taxa mensal. Aí agora você tem o seguinte, vamos simplificar e resolver esse cálculo. Então, primeiro aqui você pode, para calcular a taxa de juros, multiplicar tudo por 100, né? Então, você multiplicando por 100 dá 5 em cima, multiplicando por 100 dá 95, na parte de baixo, no denominador, o P simplifica, e lembrando que você tem que dividir tudo por N ainda, tá? E simplificando aqui, então você tem o seguinte, né? Esse cálculo aqui, se você olhar direitinho, você, na prática, você tem assim, 5 dividido por 95, dividido por N, tá legal? E aqui, 5 simplificando com 95, dá 1 sobre 19 sobre N, como se fosse o número 1 aqui embaixo assim, ó. E porque você repete a primeira fração, e inverte a segunda. Então, invertendo a segunda, dá 1 sobre N. Então, a nossa resposta, taxa de juros, essa taxa de juros vai ser 1 sobre 19N. Se você quiser calcular utilizando o símbolo percentual, você faz assim, você multiplica por 100 e coloca aqui o cálculo de porcentagem. Você escreve assim, porcento. Por quê? Isso tem o mesmo significado, que por 100 é dividir por 100, o porcento. E aí você simplificaria 100 com 100. É só para encontrar a resposta dentre as alternativas. Então você vai procurar 100 dividido por 19N por cento. Então vamos ver onde tem essa resposta. Então essa resposta está logo aqui na letra A. 100 dividido por 19N por cento. Tá bom? Esse 100 com esse 100 aqui pode ser simplificado. Ficar 1 dividido por 19N também seria a resposta. Vamos para a questão número 7. A rede Corcovado de hipermercados promove a venda de uma máquina fotográfica digital pela seguinte oferta: leve agora e pague daqui a 3 meses. Caso o pagamento seja feito à vista, Corcovado oferece ao consumidor um desconto de 20%. Caso um consumidor prefira aproveitar a oferta, pagando no final do terceiro mês após a compra, a taxa anual de juros simples que estará sendo aplicada no financiamento é de quanto? Vamos ver. Então temos o seguinte: temos um valor P do produto, que eu não sei quanto é, mas terá um desconto de 20% se for pago agora. Mas esse valor, ele pode ser pago também daqui a 3 meses, ou seja, você não paga nada agora, aí se passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você pode pagar esse valor P daqui a 3 meses. Ou seja, o desconto que foi dado aí foi de P menos 0,8P. Foi igual a 0,2P. Esse é o valor. Mas aí, esse valor aí, se você quiser encontrar a taxa de juros no período todo, você calcula o desconto, que foi 0,2P, dividido pelo preço real do produto, que é o preço do presente. Então, você divide por 0,8P. Que simplificando e multiplicando por 10, dá 2 oitavos, que é 1 quarto, ou 0,25. Ou, melhor falando, 25%. São 25% de desconto no período inteiro. E ele quer saber, então, caso o consumidor prefira aproveitar a oferta, pagando no final do terceiro mês, qual foi a taxa de juros simples que estará sendo aplicada no financiamento. Bom, como ele quer a taxa de juros simples no total anual, e a gente tem aqui a taxa de juros simples ao trimestre, basta multiplicar por 4. Então, você tem 25% é a taxa no trimestre. Quando você multiplica por 4, 4 vezes 25 dá igual a 100. Ou seja, são 100%. A taxa de juros aí é uma taxa de 100%. Então, olhando para as alternativas, a resposta é a letra C. Boa. Seguinte, essa questão, se você quisesse, você também poderia ter colocado valores para resolvê-la, tá bom? Se, por exemplo, se você colocasse 100, que é um valor bom para colocar, você calcula aqui 80% de 100, que dá 80, tá? Então, o preço então seria 100, o desconto seria de R$ 20 em 3 meses. Então, R$ 20 em 3 meses, se você quiser calcular a taxa de juros, você faz assim, ó. O desconto
o desconto ou aumento que foi dado são de 20 do valor inicial, que vale 80, ou seja, 20 dividido por 80 dá um quarto, que dá 0,25, que dá os mesmos 25% de desconto ao trimestre. E multiplicando por 4, então você tem a taxa de juros anual, que ele quer a taxa de juros ao ano, que é a resposta. Ok? Então, repetindo, resposta letra C. Questão de número 9. Um aparelho de TV é vendido por R$ 1.000 em 2 pagamentos iguais, sem acréscimo, sendo o primeiro como entrada e o segundo um mês após a compra. 2 parcelas de R$ 500. Muito bem. Se o pagamento foi feito à vista, há um desconto de 4% sobre o preço de R$ 1.000, a taxa de juros simples de financiamento é aproximadamente igual a quanto? É o seguinte, o valor da compra são R$ 1.000, mas foi pago à vista com um desconto de 4%. 4% de 1.000 dá igual a 40. Significa dizer que à vista saiu por 960. Mas ele tem outra opção para pagar. Ele pode pagar um valor de 500 agora, no presente, e outro valor de 500 depois de um mês. Aí ele quer saber, então, qual é a taxa de juros, se ele resolver pagar essa segunda opção. Bom, se ele pagar essa segunda opção, significará o seguinte, veja, que ele não tinha os 960 para pagar à vista e levar o bem para casa. Então, como ele não tinha 960, ele pagou 500. O preço era 960, só que ele pagou 500, então ele ficou devendo 460. Então, aqui no presente, ele ficou devendo R$ 460. E depois de um mês, ele pagou 500, ou seja, ele pagou 40 a mais. Tá bom? Ele era para ter pago 500, era para ter pago 460, terminou pagando 500, pagou 40 a mais. Então, ele pagou a mais 40 de 460. Ou seja, ele pagou 2 de 23. Essa é a taxa de juros. Foi quanto ele pagou. Ele pagou 40 a mais do que deveria pagar. Então, é só dividir 2 para 23 para encontrar a taxa de juros. Então, dividindo 2 para 23, você tem 2 dividido para 23. 0, não dá para dividir 20 por 23. Você põe um 0 e multiplica por 8. 23 vezes 8, 8 vezes 3 dá 24, 8 vezes 2 dá 16, 16 com 2 dá 18, 184. 184 para 200 dá 16. E aqui dá 7. Então, vai dar aproximadamente 8,7%, que é a taxa de juros, 8,7%. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Observação. Vou repetir essa questão porque ela é importantíssima. É o seguinte. Vou repetir. Era para você ter pago 2 de 500. E você terminou pagando uma de 960. 960, tá bom? Você ganhou esse desconto. Bom, se você não tivesse dinheiro para pagar uma de 960, você pagaria 500, ficaria devendo 960 menos 500, 460. E aí você está devendo 460 e esse valor se transformou numa parcela de 500 daqui a um mês. Ou seja, ela ficou R$ 40 mais cara. 40 de 460. 40 de 460 dá 2 de 23, que dá 8,7%. Repetindo, resposta letra A. Para encerrarmos, vamos fazer a questão número 15, que é uma questão mista. Aqui tem o cálculo de juros simples e também um cálculo de juros compostos. Que diz assim, Joaquim, um jovem empreendedor, estuda duas possibilidades para investir R$ 10.000. A primeira opção é aplicar durante meio ano a uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês. E a segunda, aplicar o mesmo montante a uma taxa de juros compostos. Assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros compostos ao mês para que, com a mesma duração e com o mesmo montante inicial, Joaquim obtenha o mesmo rendimento da primeira possibilidade. E aí, ele nos deu aqui alguns valores de referência. A raiz sexta de 1,18 é esse valor, e raiz sexta de 1,03 é esse valor aqui, que provavelmente nós vamos precisar. Temos aqui a juros simples. Nessa capitalização, temos que investir um capital de 10.000
cuja taxa de juros é de 0,5% ao mês durante 6 meses. Período de 6 meses. Então, os juros aqui vai ser igual ao capital, 10.000, vezes a taxa, 0,5%. Como é ao mês, então, vezes 6, porque são 6 meses. Muito bem, simplifica. 100 vezes 0,5 dá 50. 50 vezes 6 dá igual a 300. Então, esse é os juros. Então, o montante aqui vai ser 10.300. E ele diz o seguinte, que quer aplicar, tá, em capitalização composta, ou seja, em juros compostos, esse mesmo capital inicial de 10.000, ou esse mesmo principal, de forma a obter o mesmo montante. Aí você tem que lembrar que aqui em juros compostos você calcula o montante, que é capital, mais a taxa elevado ao período, que no caso da gente aqui são 6 meses. Então, o montante vai ser igual a 10.000 mais 300, então dá 10.300. O capital inicial são de 10.000, tá aqui, mais a taxa que a gente quer descobrir nesses 6 meses. Tá? Então, vou apagar essa parte aqui, porque essa parte aqui foi necessária somente para a gente calcular o montante. Muito bem. Porque o que a gente quer encontrar mesmo é a taxa de juros compostos. Então, dividido por 10.000 aqui, o lado de cá é só, você tem 1,03 dividido por 10.000, que é igual a 1 mais i à sexta. E para calcularmos essa expressão, basta calcular a raiz sexta. Então, calculando a raiz sexta de 1,03, que vai ser igual a 1 mais i. Muito bem. Só que no enunciado, ele deu um valor de referência para colocarmos no lugar dessa expressão. Observe. Vou mostrar. Então, está aqui. Raiz sexta, tá aqui. Raiz sexta de 1,03, a gente vai usar esse valor aqui. Então, anotando lá no quadrinho, você tem o seguinte. No lugar dessa expressão, vamos colocar o valor que ele deu. Vezes 10 a menos 6 é o valor dessa expressão, que é igual a 1 mais i. Aí eu vou anotar ali do lado. E é igual a 1 mais i. Tá legal? Bom, vezes 10 a menos 6, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 1,004939, que é igual a 1 mais i. Então, subtraindo 1 aqui, então você fica com 0,04, tá aqui, 93,9, que é igual a taxa. Tá bom? Então, basta procurar na prática esse resultado nas alternativas para dar a resposta. Se você quiser escrever de forma percentual, basta você dar a vírgula duas casas, então você tem aqui dividido por 100, que é a sua taxa. Então, você pode escrever essa expressão também assim, 0,4939%. Tá? Então, ao mês, né? Não esquecendo que estamos calculando ao mês. Então, procurando aqui dentre as alternativas, você encontra aqui na letra D a resposta. 0,4939% ao mês. Tchau, pessoal. Um beijo, até a próxima aventura. Tchau.